churros de parmesão. Uma maravilha da gastronomia que eu duvido que você já ouviu falar. Uma receita autêntica e que, quem sabe, fica maravilhosa. É minha primeira vez testando essa receita. E para você aí de casa, vem comigo que eu vou te ensinar, porque isso aqui ficou de outro mundo. Vamos lá. Para os ingredientes, nós vamos precisar de 100 gramas de manteiga, 10 gramas de açúcar, 20 gramas de sal, 100 gramas de parmesão ralado, 350 gramas de farinha de trigo, já misturado com 20 gramas de farinha de arroz e 10 gramas de farinha de milho. E a mais disso, só pimenta do reino e água. E para você que nunca preparou churros antes, ou até para você que já preparou, o começo vai ser o mesmo, a gente só vai mudar um pouquinho o açúcar pelo parmesão, praticamente pouca diferença na massa. Então nós vamos começar aquecendo 350 ml de água. Junto da água, enquanto ela vai fervendo, nós vamos acrescentar 100 gramas de manteiga. E aqui, já para ela dissolver melhor, a gente também vai acrescentar o açúcar e o sal. Agora a gente vai esperar essa misturinha ferver, a manteiga já vai ter derretido e a gente vai para o segundo passo. E enquanto a gente espera essa mistura levantar a fervura e derreter toda a manteiga, todos os cristais de sais e açúcar, a gente vai preparar o restante dos ingredientes. Então, para o restante da receita, a gente vai precisar só de farinha de trigo, parmesão e 3 ovos. Então, o parmesão a gente já pode deixar ali ralado, de preferência ralado bem fino, para você conseguir que ele dissolva na massa rapidamente. E ao mesmo tempo, esses últimos pedacinhos que fica meio difícil de ralar, eu vou só quebrar. Então, na mesma mistura, a gente vai ter o parmesão ralado e o parmesão também em pedaços bem pequenininhos. Assim você consegue ter uma textura na massa, você morder aquele pedacinho de parmesão, vai ser maravilhoso. Então, com o parmesão ralado, nossa farinha já misturada, eu vou acrescentar também nessa misturinha de parmesão um pouquinho de pimenta do reino. Pimenta do reino não é para deixar apimentado, não é para deixar forte, é só para dar aquele toquinho a mais. Aqui, uma vez que você vê que a água já está fervendo, a manteiga está completamente derretida, a gente já pode entrar com a farinha de trigo. Lembrando, farinha de trigo, farinha de arroz e farinha de milho. A combinação dessas 3 farinhas vai conseguir trazer uma crocância na hora da fritura, porque a farinha de arroz e a farinha de milho ajuda, e a farinha de trigo para dar uma estrutura na massa. Então eu vou colocar a minha farinha de uma vez só. Vou deixar no fogo médio e aqui eu vou mexer nessa massa. Conforme nós vamos mexendo a massa, você consegue ver que ela vai formando alguns grumos. Esses grumos a gente vai mexer o máximo que a gente conseguir, porque basicamente a gente está cozinhando a farinha de trigo. Como ela vai direto para a fritura, a gente quer deixar a farinha bem cozida, bem incorporada, até que todos os grumos formem uma massa só. Passados 2, 3 minutinhos que a gente está mexendo nessa massa, você consegue perceber que ela já virou uma massa só. Essa massa a gente vai ter certeza agora que não vai ter nenhum grumo de farinha, e aí a gente continua cozinhando por mais ou menos uns 5 minutos ao todo. E 5 minutos em fogo médio vai garantir que a massa de trigo esteja completamente cozida. Então tira esse sabor de farinha de trigo da massa, porque a gente quer o sabor de churros, você não quer o sabor de farinha separado. E assim que você tem essa massa homogênea, 5 minutinhos, você vai tirar do fogo. Passados esses 5 minutinhos, eu vou desligar o fogão e vou começar a trabalhar essa massa na bancada. Agora o que a gente quer é que essa massa ela crie liga. E para criar liga, como você vai lembrar, a gente ainda tem 3 ingredientes para acrescentar: o parmesão, ovo e
mais um pouquinho de pimenta do reino. Então, conforme eu vou trabalhando ela na bancada, a gente consegue perceber que a massa ela vai criando cada vez mais liga, cada vez desenvolvendo esse glúten. E ela também vai amornando, porque conforme a gente for acrescentando os ovos, a gente não quer que eles virem um ovo cozido dentro da massa. Então a massa precisa estar numa temperatura que não vá cozinhar os ovos. Assim como eu não coloquei o parmesão ainda, porque eu não quero que ele derreta 100%. Assim como o parmesão que eu deixei ele ralado ali em pedacinhos também, eu não quero que ele derreta 100% nessa massa. Então a gente vai entrar com tudo praticamente quando a massa amornar. Que é mais ou menos nesse momento. Eu já consigo tocar na massa tranquilamente, sem queimar meus dedos. Se não vai queimar seu dedo, também não vai cozinhar um ovo e nem derreter o queijo. Então, vou acrescentar o queijo ralado. Dá mais uma misturadinha. Uma pitadinha mais de pimenta do reino. Continuo trabalhando essa massa. Então, relembrando, a gente fez uma base de massa choux, massa de churros, porém com pouquíssimo açúcar e mais sal. Acabei de acrescentar o parmesão, já criei uma liga bem bacana, já desenvolvi o glúten. O que eu vou fazer agora é acrescentar os ovos. Como eu já disse, você não quer a massa muito quente para não cozinhar os ovos, mas você também não quer ela fria, porque a massa de churros ou a patachu fria, ela é extremamente difícil de manipular. Vai ser difícil colocar no saco de confeiteiro e conseguir modelar essa massa. Então eu vou acrescentar os ovos. A maneira mais fácil seria colocar na batedeira e bater bem rápido, mas para facilitar a sujeira, para facilitar seu dia a dia, às vezes você não tem uma batedeira disponível. Então eu vou acrescentar os ovos um a um e misturar na mão. Parece que ela não vai mais voltar quando você coloca o ovo, porque ela fica bem pegajosa, mas tá dando tudo certo. E assim que você vê que a massa ela já incorporou todos os ovos, o que você precisa fazer é pegar uma espátula e juntar tudo isso. A massa ela sim fica um pouquinho pegajosa, mas esse é o resultado final que a gente quer. E aqui nós temos pronto a nossa massa do churros. Agora vamos para modelagem. O churros, como vocês sabem, existem dois tipos: o argentino e o espanhol. Pelo menos os dois tipos que eu conheço. O argentino é aquele mais retinho, mais organizado, enquanto o espanhol seria aquele mais curvado, mais fininho, bem mais crocante. Só que a gente vai encontrar uma maneira de fazer algo entre os dois. E eu vou ensinar também os dois métodos. Para o primeiro método é aquele que você também conhece no Brasil. É aquele churros mais bonitinho, retinho, bem grosso, que muitas vezes a gente acaba recheando, coloca cobertura. Então, para esse primeiro churros, eu vou pegar metade da massa. Vou colocar no saco de confeiteiro. Como é uma massa um pouco mais pesada, essa massa de churros, você vai precisar sim de um saco de confeiteiro mais reforçado. Se você não tiver, aí a gente acaba modelando na mão, faz de qualquer jeito que você achar melhor. Então aqui, saco de confeiteiro, coloquei um bico estrelado para dar aquele formatinho de estrelinha no churros. E eu vou começar apertando o nosso saco. Se você nunca usou saco de confeiteiro ou um bico de confeitar na sua vida, ou você não tem muita prática, o segredinho vai ser sempre: você vai puxar toda a massa para baixo do saco, até ele começar a aparecer aqui na ponta que está saindo. Sempre tenha certeza que não tem nenhum ar dentro dessa parte que você colocou a massa. Com os dois dedos você vai fechar essa parte de cima, dar uma voltinha. Isso vai impedir que a massa suba quando você aperte, e você vai apertar só com a mão de cima, a mão que está segurando o saco de confeiteiro. Com a sua mão direita, a mão que você não for tão dominante, você vai dar a direção da massa. E aqui, conforme eu aperto, se eu apertar muito forte, correndo devagar pela forma, o churros vai ficar mais grosso. Se eu for rapidinho, ele vai ficar mais fino. Então, vou fazer praticamente um formato aleatório aqui. Um pouquinho mais grosso dessa vez. E um pouquinho mais fino. Então mais fino você consegue ver que eu vou bem rápido pela forma.
E aqui, como vocês podem ver, a gente fez um formatinho mais comprido, uns menores e um mais grosso. Então, ainda numa temperatura ambiente, você vai pegar uma espátula ou uma faca e você só vai fazer uma leve pressão no churros que vai dividir essa massa. E dividindo ela, você escolhe o tamanho que você achar melhor na sua casa. Esse seria o método mais fácil de ter uma porção com tamanhos uniformes. E caso você não tenha o saco de confeitar, você só tem a massa pronta, sem saco plástico, sem bico de confeiteiro, o que você vai fazer é pegar essa massa homogênea e vai pegar e fazer como se fosse um nhoque. Então, e para você que não tem saco de confeiteiro, não tem bico de confeitar em casa, o que você vai fazer é simplesmente pegar essa massa e fazer ela como se fosse um nhoque. A textura é bem parecida e o método é o mesmo. Então você vai abrir essa massa como se fosse um nhoque. Eu sempre recomendo deixar na espessura um pouquinho mais grossinha ali, na espessura de pelo menos um dedo. Isso vai garantir que você consiga a parte externa bem crocante e o miolinho ainda macio. E aí, processinho literalmente igual ao do nhoque. É cortar a massa pequenininha, corta ela mais comprida, do jeito que você achar melhor. Essa é uma massa que, do jeito que você quiser modelar ela, ela vai funcionar. Uma massa super versátil, se você quiser chamar de croquete, se você quiser chamar de um nhoque frito. Aqui eu estou usando a base de churros, e o churros é literalmente por conta do formato dele de estrela. A partir do momento que você faz isso, seria um nhoque frito. Nhoque frito, uma massa de churros frita. O que importa é que o sabor no final, com certeza, vai valer a pena. Então nós temos aqui churros em formato de nhoque, churros em formato de churros original. E agora eu vou ensinar para você o churros espanhol. O churros espanhol você não precisa de pré-preparo, você só vai pegar a massa e vai direto para a fritadeira. O formato que cai lá é o formato que você vai servir. Então esse é o único jeito que a gente não consegue congelar ele, porque a massa precisa estar morna e fresca. Qualquer outro desses métodos, seja desse formato, seja do formato do churros original, a gente consegue congelar por até 6 meses e essa massa você deixa pronta no seu restaurante, na sua casa. Quando você quiser, é só fritar. Então aqui coloquei óleo para ferver, não precisa ser muita quantidade, porque o churros ele vai flutuar praticamente de maneira instantânea. Então você coloca muito óleo, não faz diferença nenhuma. Vou colocar o suficiente aqui, vai ficar mais ou menos 2 a 3 dedos de altura de óleo na panela. Se quiser usar menos óleo, frita de pouquinho em pouquinho, pega uma panela menor, uma panela um pouquinho mais funda para caber. Para saber se o óleo está na temperatura ideal, que seria entre 160 e 180 graus, você só precisa pegar um pedacinho dessa massinha e mergulhar no óleo. Se vê que demorou mais de 30 segundos para levantar, é porque ainda falta um pouquinho. Aqui já faz mais ou menos 1 minuto que a gente colocou e só agora que o churro subiu, então está quase na temperatura ideal. O que acontece? Se a temperatura estiver muito quente e ele subir antes desses 30 segundos, quer dizer que o seu óleo está muito quente, então, como toda massa frita, ele vai ficar cru no interior e o externo vai queimar ou vai dourar de maneira muito rápida. Se o óleo estiver muito frio, fica aquela massa oleosa. Então, com certeza você já comeu um sonho, já comeu alguma sobremesa que ela tem aquele excesso de fritura no interior dela. Muitas vezes a explicação disso é uma coisa básica, que é a temperatura do óleo. Óleo muito frio penetra na massa, quando ela começa a fritar, todo o óleo já entrou nela. E aí fica um desastre. Então nem muito quente, nem muito frio. E aqui a gente vai fazer da maneira que até onde conheceria a maneira espanhola, que a gente vai jogar a massa direto na fritadeira. Então com óleo quente, eu vou jogar fazendo círculos. Quando você faz esses círculos com esse bico de confeitar estrelado numa velocidade mais ou menos ali moderada, o churros ele vai ficar inteiro torcidinho, fica maravilhoso. Então
para apresentação não tem nada melhor que esse churros. Você faz ali um caracolzinho de churros, coloca alguma coisinha em cima, um queijo ralado, uma maionezinha para acompanhar, sem erro. E aqui, só para acabar a massa, eu vou colocar o restante como se fosse uns bastõezinhos, só que eles vão ficar um pouquinho tortinhos. Vai ser um churros em formato de vírgula. E agora, como eu vou saber se o churros está pronto ou não? Aqui você consegue ver que o churros ele está espumando um pouquinho no óleo. Esse espumar seria a água evaporando da massa. Como você lembra, a massa ela vai bastante, uma quantia considerável de água. E essa água ela precisa escapar a partir do momento que ela entra em contato com o calor. Então toda essa espuma vai ser a água evaporando. E a partir do momento que não tem mais água na massa, ela vai ficar crocante, ou seja, ela está pronta. Então a gente acompanha pelas borbulhas. Tá borbulhando muito, tem muita água, começou a borbulhar um pouquinho menos, uma coloração legal, a gente retira. Isso leva mais ou menos de 4 a 5 minutos. Não pode passar de 5 minutos. E agora, 3, 4 minutinhos depois, eu vou tirar nossa massa do óleo e vou colocar ela direto para escorrer em um prato com papel toalha. Aqui, como ele acabou de sair da fritura, se aproveita que a massa ainda está absorvendo esse óleo para ela ficar sequinha e crocante por fora, para colocar uma última pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta, e assim a massa ela absorve, o interior dela também vai ficar saboroso. E é claro, como é o churros de parmesão, a gente acrescenta um pouquinho mais de queijo ralado por cima. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos provar essa maravilha aqui.